Vou começar este vídeo com uma verdade simples. A maioria dos homens não tem medo da intimidade em si. O que eles temem é a rejeição. Temem aquele momento em que tomam a iniciativa e a mulher se afasta, se distancia ou diz algo que destrói o clima instantaneamente. Mas e se eu lhe dissesse algo? Existe uma maneira de pedir intimidade a uma mulher sem parecer desesperado, sem pressioná-la e sem se colocar em uma posição de ser rejeitado. Uma maneira que se baseia na psicologia. Não na manipulação, não na força, mas na compreensão de como as mulheres decidem emocionalmente quando estão prontas e com quem querem estar prontas. E é exatamente isso que você está prestes a descobrir. Antes de nos aprofundarmos, deixe-me compartilhar algo que poucas pessoas entendem. As mulheres não rejeitam a intimidade em si. Elas rejeitam o sentimento emocional associado a ela. Se a experiência emocional parece errada, a resposta é não. Se parece certa, a resposta vem naturalmente. E o método que você está prestes a aprender ajuda a criar esse sentimento. Agora, vamos nos aprofundar. A base é entender a tomada de decisões feminina. Todo homem que é rejeitado quando o assunto é intimidade geralmente comete um destes erros. Pergunta de forma muito direta, pergunta cedo demais, pergunta com nervosismo, ou pergunta antes de criar tensão emocional. E aqui está o segredo. As mulheres não tomam decisões sobre intimidade de forma lógica, mas sim emocional. No momento em que ela se sente segura, compreendida, desejada, mas não pressionada, emocionalmente conectada e alinhada, a porta começa a se abrir. Hoje, vou mostrar a você a abordagem da psicologia feminina para pedir intimidade sem parecer carente, sem deixá-la desconfortável e sem correr o risco de uma rejeição fria. Mas antes de abordarmos as técnicas, há algo crucial sobre a psicologia feminina que a maioria dos homens ignora completamente. As mulheres experimentam o desejo de forma diferente dos homens. Para a maioria dos homens, a atração é imediata e visual. Você vê alguém atraente e seu corpo reage instantaneamente. Para as mulheres, a atração é mais complexa. Ela se desenvolve. Ela cresce através do contexto, da emoção, da segurança e da antecipação. É por isso que uma mulher pode conhecer um homem e não sentir quase nada a princípio, e 3 semanas depois se ver profundamente atraída por ele. Não é porque ela estava jogando joguinhos. É porque a atração dela precisava de tempo para se desenvolver através de experiências emocionais. Quando você entende isso, tudo muda. Porque quando você percebe que o desejo dela cresce através de camadas emocionais, você para de apressar as coisas. Você para de forçar. Em vez disso, você começa a criar as condições para que a atração dela se intensifique naturalmente. Vamos começar com o princípio mais poderoso. O primeiro truque: nunca pergunte diretamente. Deixe-me repetir isso porque essa ideia sozinha pode mudar tudo. Nunca peça intimidade a uma mulher diretamente. As mulheres não respondem bem a propostas diretas. Elas respondem a convites emocionais. E há uma enorme diferença entre os dois. Um pedido direto cria pressão. Pressão cria resistência. Resistência leva à rejeição. Mas quando você convida de forma emocional e sutil, toda a dinâmica muda. Ela não sente que você está tentando pressioná-la a nada. Parece natural. Ela sente que está fazendo a escolha por si mesma. E quando uma mulher sente que a decisão é dela, a rejeição se torna muito menos provável. Agora, deixe-me mostrar como isso funciona. Pense na última vez em que alguém tentou te vender algo de forma agressiva. No momento em que você se sentiu pressionada, o que aconteceu? Você recuou. Mesmo que você estivesse interessada no início, a pressão arruinou tudo. A mesma coisa acontece com a intimidade. Quando um homem diz algo direto como: "Você quer ir lá em casa?" ou "Podemos ir mais longe", ele cria uma transação. Ele a força a analisar conscientemente a decisão. E a mente consciente é onde reside a incerteza. Mas os convites emocionais falam ao subconsciente. Você está criando um sentimento em vez de fazer uma pergunta. E os sentimentos não são rejeitados da mesma forma que as perguntas. A psicologia por trás do convite emocional.
Aqui está a primeira técnica. Dê a ela espaço para se aproximar da intimidade emocionalmente. Como? Simples. Crie um ambiente onde ela se sinta segura, conectada e curiosa sobre você. As mulheres dizem sim à intimidade quando 3 gatilhos emocionais são ativados. 1. Segurança. 2. Confiança. 3. Expectativa. Se ao menos um desses gatilhos estiver ausente, ela hesita. A boa notícia? Você não precisa implorar por nenhum deles. Você os cria. E o que vou compartilhar agora ativa os 3. Preste bastante atenção. Vamos analisá-los. Segurança não significa que ela precise te conhecer há anos. Segurança significa que ela sente que você não a julgará, não a pressionará e não a fará se arrepender da sua decisão. A segurança vem da estabilidade emocional. Quando você está calmo, centrado e emocionalmente estável, ela se sente segura. A confiança se desenvolve quando suas palavras e ações se alinham. Quando você diz que não está com pressa e realmente não está. Quando você respeita os limites sem fazê-la se sentir culpada por tê-los. A confiança é a base que permite a vulnerabilidade. E então a antecipação. É aqui que a mágica acontece. A antecipação é o acúmulo de tensão que torna a intimidade emocionante em vez de mecânica. Ela é criada por meio de contenção, sugestão e o espaço entre o que existe agora e o que poderia acontecer depois. A maioria dos homens se concentra apenas na atração e ignora completamente esses 3 interruptores. Eles se esforçam para serem engraçados, confiantes e impressionantes, qualidades valiosas. Mas se esquecem de que a atração por si só não cria intimidade. Uma mulher precisa se sentir segura, confiante e ansiosa antes que a atração se transforme em ação. O segundo truque, o efeito de afastamento suave. Esta é uma das técnicas psicológicas mais sutis que você pode usar. Veja como funciona. Em vez de se aproximar da intimidade, você se afasta gentilmente. Não de forma fria. Não de forma grosseira. Apenas o suficiente para mostrar que você se sente confortável com a conexão, sem exigir nada em troca. Isso realiza 2 coisas. Primeiro, elimina a pressão instantaneamente. Segundo, cria um espaço emocional que a encoraja a se aproximar. As mulheres se sentem mais seguras com um homem que não apressa a intimidade. Não porque ele não a deseje, mas porque respeita o fluxo natural de energia. Quando ela percebe que você não está tentando tirar proveito dela, ela começa a se aproximar voluntariamente. E é aí que a rejeição desaparece, porque agora o movimento parte dela. Vamos tornar isso prático. Imagine que você está sentado com uma mulher. Há química. A conversa flui naturalmente. A maioria dos homens começaria a intensificar o contato físico. Eles se aproximam. Tocam mais. Tentam beijá-la. E, frequentemente, ela se afasta um pouco. Não porque não esteja interessada, mas porque a escalada pareceu uma pressão. Agora imagine uma abordagem diferente. Você se inclina um pouco para trás. Você faz uma pausa. Você desvia o olhar por um instante. Você cria um pequeno espaço. O que acontece? A pressão desaparece. E, uma vez que a pressão se foi, ela se torna consciente do próprio desejo. Ela começa a se perguntar: por que ele se afastou? Talvez ele não esteja tão envolvido quanto eu pensava. Sem perceber, ela começa a se inclinar em sua direção. Ela inicia o contato. Ela diminui a distância. Esse é o efeito de afastamento suave. Você não está jogando joguinhos. Você está simplesmente demonstrando conforto com o que quer que aconteça. E esse conforto cria a segurança que ela precisa para se aproximar. O terceiro truque, a mudança de pensamento implantada. Essa técnica é sutil e incrivelmente eficaz. Você não pede intimidade. Você introduz pensamentos que a guiam naturalmente em direção a ela. Frases como: gosto muito da nossa energia quando estamos juntos. É surpreendentemente fácil estar perto de você. Há algo tranquilizador em estar perto de você.
Perceba algo. Nenhuma dessas frases pede nada. Nenhuma delas pressiona. Mas todas elas plantam uma semente. As mulheres respondem mais aos sentimentos do que às instruções. Quando ela começa a sentir algo perto de você, a intimidade se torna uma curiosidade, e não um pedido seu. E essa diferença muda tudo. Psicologicamente, o que está acontecendo? Você está ajudando-a a reconhecer emoções que ela já está sentindo. Quando você diz, gosto da nossa energia quando estamos juntos, você não está introduzindo uma nova ideia. Você está simplesmente dando nome a algo que ela já sente. E quando você descreve com precisão a experiência interna dela, ela pensa, sim, é exatamente isso. Isso cria alinhamento. E o alinhamento é poderoso. Existe também um princípio psicológico chamado priming. Quando certos conceitos são introduzidos em uma conversa, eles se tornam mais fáceis de acessar mentalmente. Palavras como conexão, proximidade, energia, conforto e naturalidade influenciam sutilmente a forma como ela vivencia a interação. Você não está manipulando-a. Você está ajudando-a a se tornar consciente do que já está presente. E essa consciência é frequentemente o que transforma uma conversa agradável em intimidade genuína. Agora vem o que talvez seja a parte mais importante de todo este vídeo, porque os homens erram nisso constantemente. O quarto truque: permita que ela se sinta segura em sua energia feminina. Para as mulheres, a intimidade está ligada à emoção. Mais especificamente, às emoções femininas. Calor, confiança, suavidade, vulnerabilidade, abertura. Uma mulher não consegue se conectar com essa energia feminina quando um homem está nervoso, tenso, excessivamente sexual ou agressivo. Seu papel é simples. Mantenha a calma masculina. Não é força. Não é carência. Não é sexualidade excessiva. Calma. Quando uma mulher sente essa presença calma em um homem, algo notável acontece. Suas defesas diminuem. E, uma vez que sua guarda baixa, dizer sim começa a parecer natural. Não forçado. Não pressionado. Apenas natural. Vamos definir calma masculina, porque a maioria dos homens a compreende mal. Calma masculina não é repressão emocional. Não é silêncio. Não é distanciamento. Calma masculina é a energia de um homem presente, confortável consigo mesmo e despreocupado em forçar resultados. É a diferença entre buscar constantemente reafirmação e simplesmente permitir que o momento se desenrole. As mulheres são extremamente sensíveis à energia. Elas conseguem sentir nervosismo. Elas conseguem sentir desespero. Elas conseguem sentir quando um homem está se esforçando demais. E essas energias a levam a um modo de análise. Mas quando você está centrado e sem pressa, ela relaxa. Ela se torna mais receptiva. Ela entra no estado emocional em que o desejo cresce naturalmente. É por isso também que homens experientes costumam parecer atraentes. Não porque a experiência em si seja atraente, mas porque a experiência geralmente gera calma. Eles não estão se esforçando para entender tudo. Eles simplesmente fluem. Agora vamos discutir o momento em que a maioria dos homens estraga tudo. O quinto truque: nunca peça um sim, peça uma sensação. Se você pede um sim, cria a possibilidade de um não. Se você pergunta sobre um sentimento, crie espaço para a vulnerabilidade. Em vez de dizer, você quer, diga algo como: isso está indo rápido demais para você. Você se sente confortável comigo? Perceba a diferença. Você não está buscando aprovação. Você está dando a ela o controle emocional. E quando as pessoas se sentem no controle, elas se sentem seguras. E quando ela se sente segura, ela escolhe a intimidade por conta própria. Essa é a diferença entre conexão e rejeição. Isso funciona porque muda completamente a dinâmica. Você não está pedindo para ela te aceitar ou te rejeitar. Você está convidando-a a se conectar com as próprias emoções. Essa é uma pergunta muito mais fácil de responder honestamente. E se ela disser, talvez um pouco,
Você não foi rejeitado. Você simplesmente obteve informações. Você pode responder dizendo: está tudo bem. Não estou tentando apressar nada. Estou gostando de estar aqui com você. Agora ela se sente respeitada, ouvida, segura. E, muitas vezes, quando a pressão diminui, ela mesma começa a se aproximar. O sexto truque: espelhe o desejo dela. Aqui está algo que a maioria dos homens nunca entende. Uma mulher não decide sobre intimidade com base em quanto você a deseja. Ela decide com base em se sente desejada sem se sentir pressionada. Desejo em excesso cria pressão. Desejo insuficiente cria indiferença. Desejo equilibrado cria atração. Então, quando ela se inclina para perto, toca você, ri mais, mantém contato visual ou fica mais carinhosa perto de você, simplesmente espelhe a energia. Nem mais. Nem menos. Apenas corresponda. A mensagem subconsciente se torna: estamos na mesma sintonia. E essa sensação de sintonia é um dos sinais de intimidade mais fortes que existem. O espelhamento está profundamente enraizado no comportamento humano. Desde a infância, a conexão é construída por meio do espelhamento. Quando um bebê sorri e um dos pais retribui o sorriso, a criança aprende segurança e compreensão. O mesmo mecanismo opera em relacionamentos adultos. Quando uma mulher demonstra interesse ou vulnerabilidade e você espelha isso de forma apropriada, ela se sente compreendida em um nível primordial. A maioria dos homens falha porque faz muito pouco ou muito. Eles ignoram os sinais dela. Ou os sobrecarregam. A chave é a sintonia. Sintonize-se com a energia dela. Crie uma dança. E dentro dessa dança, a intimidade se desenvolve naturalmente. Finalmente, vamos falar sobre o último passo. O truque final. Faça com que a ideia parta do momento, não sua. As mulheres amam momentos. Momentos são emocionantes. Momentos são autênticos. Momentos são naturais. Então, em vez de pedir intimidade, reconheça a experiência em si. Isso é muito bom. É incrível como me sinto confortável. Você tem uma energia tão calma agora. Você não está pedindo nada. Você está permitindo que o momento faça o convite. As mulheres seguem a emoção. E a emoção existe no momento presente. Isso elimina a pressão. Elimina o constrangimento. E elimina a rejeição da equação. Eis porque essa técnica é tão poderosa. Você deixa de ser o foco. Você não é mais a pessoa que deseja algo. O próprio momento se torna a fonte do sentimento. Essa mudança sutil transforma tudo. Quando você pergunta, você quer, a atenção se volta para o seu desejo. Quando você diz, isso é muito bom, a atenção se desloca para a experiência compartilhada. E as pessoas se sentem muito mais à vontade seguindo sentimentos autênticos do que respondendo a pedidos. Ao nomear o momento, você cria algo compartilhado. Não se trata mais de você desejá-la. Trata-se de vocês dois vivenciarem algo juntos. E é nessa experiência compartilhada que a verdadeira intimidade começa. Se você aprendeu algo novo hoje, se isso lhe deu uma nova perspectiva ou ajudou a entender as mulheres de uma maneira um pouco diferente, não vá embora. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais insights sobre psicologia oculta e sabedoria prática. E depois que este vídeo terminar, confira também os outros vídeos do canal. Há um mundo inteiro de psicologia oculta esperando para ser explorado. E acredite, isso pode mudar completamente a maneira como você se aproxima das mulheres. Obrigado por assistir.